Eu gostei desse barco aqui, isso aqui que é legal. É, vai um só ou vai dois aí? Você e as crianças? Como é que você chama? Roberto. Prazer, Roberto. Sou Luciano. Eu fiquei louco no seu barco, hein, Roberto? É bom de andar esse negócio aí? É. Ô, Roberto, mas se a gente andar nós dois juntos, capota, não? Não. Não? Fala a verdade. Não, não capota. Não capota? Jura pra mim? Capota. Então vamos dar uma volta. Roberto, a gente não vai virar, não? Tem certeza? Não, você vai vir. Tá falando sério? Posso voltar daqui a pouco lá no fundo? Aqui? Não, não, não. Eita!